Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre acabou a alta da taxa de juros? Ou será que não? Ainda há espaço para subir mais? E mais do que isso, por que os juros subiram, mas as taxas do Tesouro caíram? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu já te faço dois convites. O primeiro, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeo novo às 18 horas. E o segundo convite, anota na agenda, dia 11 de agosto, próxima quinta-feira, a primeira live do canal às 20 horas. Vamos começar primeiro respondendo para você por que as taxas então do Tesouro Direto caíram. O mercado vive de expectativas e a expectativa aí do mercado, o que aconteceu? As taxas subiram. Taxa de juros subiu 0,5%. Veja, a taxa de juros subiu, só que a expectativa do mercado é que elas comecem a não subir mais. Ora, se não vai ter mais alta da taxa de juros e a situação econômica mundial e do Brasil permaneceu estável, significa que há uma tendência de queda então nas taxas do Tesouro Direto. Veja, estou falando tendência, porque tudo pode mudar com qualquer evento externo. Mas vamos falar agora se a taxa de juros vai cair ou não, ou se ela ainda pode subir na próxima reunião. Só que, olha, o que eu quero te mostrar aqui é com base no comunicado do Copom. O que o Copom está pensando, não é a minha informação. Vamos lá. Primeiro, trazendo um histórico para você aí dessa eterna luta contra a inflação. Você está vendo um gráfico aí na cor vermelha, você está vendo a taxa Selic, então é a linha vermelha. E aí, essas barras azuis é a inflação, o IPCA acumulado em 12 meses. Você já vê claramente que esse IPCA foi subindo até mais ou menos aqui no centro da sua tela, outubro de 21. Então, mês a mês, a inflação ia subindo até que, em princípio, tinha chegado num pico em 10,67. Me lembro bem do presidente do Banco Central dizendo por esse período que a inflação tinha encontrado pico. Ela caiu realmente em dezembro e em janeiro, mas depois voltou a subir. E aí encontrou o pico em 12 meses, está aí, 12,13% no acumulado que nós tivemos de abril de 22. E aí agora, esses dois últimos meses, está caindo. E eu já quero te dizer, vai cair agora quando sair os dados de julho, porque nós temos deflação no mês de julho. É exatamente isso. E como teve deflação, o acumulado vai cair. E o mês de agosto, a expectativa também é de deflação. Então veja, os juros vêm subindo sem parar. São 12 altas consecutivas. Só que quando os juros vão subindo, o impacto não é imediato na inflação. Os economistas calculam que demora de 6 a 9 meses para ter esse efeito com base aí no tempo. E o que acontece? Passado esse tempo, a inflação tende então a ceder. Tende, foi o que eu falei para você, porque agora você vai entender por que é só uma tendência. O Banco Central, por meio do Copom, traz então o comunicado e ele começa falando aqui do cenário externo. Qual é a visão do Copom com relação ao cenário externo? Ele usa alguns termos bem interessantes, mas começa a dizer que o cenário externo mantém-se adverso e volátil. Grava aí. Adverso, você já sabe, não é nada positivo, é bem negativo. E volátil é porque ele pode variar bastante e está muito imprevisível. E ele usa esse termo ao longo de todo o comunicado. Fala de incertezas, fala de dúvidas, enfim, é o que eu venho falando para você. Volatilidade. Você já deve ter visto isso nas taxas de juros aí do Tesouro Direto, principalmente dos pré-fixados no mês de julho. E na primeira quinzena a taxa disparou, na segunda despencou. É essa volatilidade. Só que ele diz o seguinte, que no cenário externo mantém-se adverso e volátil com maiores revisões negativas para o crescimento global, em ambiente inflacionário ainda pressionado. Traduzindo para você o que é isso aí. Revisão negativa para o crescimento global é PIB caindo, ou seja, a expectativa da economia mundial é de que o PIB caia. Essa é a informação do Copom. E ambiente inflacionário é que a inflação lá está nas mais altas das últimas 4 décadas. Você não ouviu errado. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a inflação nos países está acima, então, aí de 8%, às vezes 9% no caso americano. É a maior inflação desde 1980. Não se assuste com isso. E eles lá não estão acostumados com o combate à inflação. E aí, o que acontece? É a informação seguinte.
O processo de normalização da política monetária nos países avançados tem se acelerado. O que o Copom quer dizer aí no bom português? Taxa de juros subindo no mundo todo. Anota porque eu venho falando sobre isso. Então você tem, resumidamente, inflação alta. Como a inflação está muito alta e não está cedendo, a taxa de juros começa a subir nos países desenvolvidos, em particular aí nos Estados Unidos e na Europa. Aí você vai ter, então, com a taxa de juros muito alta, vai subir e ela vai ter que combater a inflação. Com a inflação muito alta e taxa de juros subindo, a tendência é que o PIB comece a declinar nesses países desenvolvidos. Enfim, esse é o cenário adverso e volátil. Só que o Copom fala também sobre o Brasil. O que esperar do Brasil? Eu vou te dizer já. Só que antes, eu espero que você dê aquele super like aí, porque ajuda o nosso canal aqui a divulgar as informações para quem quer entender que 2022 é o ano da renda fixa. E se você fica com alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu leio e respondo todos os comentários. E se você quiser bater um papo aí em particular, eu deixo o meu e-mail abaixo. Faça um contato que nós vamos conversar. Vamos lá. Vamos falar do cenário macroeconômico brasileiro. Uma notícia muito positiva. O Copom registrou, então, o crescimento da atividade econômica no segundo trimestre. É isso mesmo. Em 2022, nós tivemos aí uma melhora do mercado de trabalho, que veio bem mais forte do que o esperado. E você deve ter visto aí notícias na mídia com taxas de desemprego abaixo de 10%. É uma notícia extremamente positiva para o Brasil. Por outro lado, o Copom ressalta que a inflação ao consumidor continua elevada e dá um indicativo já nessa parte de que a inflação não vai ceder rápido. Veja aí, o Copom traz então o cenário base dele para 2022 e para 2023. Vamos lá para você poder entender aí o que eu estou querendo dizer. Em 2022, a taxa Selic, de acordo com a projeção do Copom, vai ser 13,75. Ora, se ela subiu agora meio e em 2022 vai para 13,75, só tem duas alternativas. Ou vai subir um pouquinho para cair ao longo dos meses, que eu particularmente não acredito, ou ela vai estabilizar. Vamos ficar de olho aqui para tentar entender um pouco melhor sobre isso. E aí, a projeção do IPCA, aqui tem um equívoco da minha parte, para 2022, caiu de 8,68 para 6,8. Em outras palavras, a inflação para 2022 vai ser menor do que a inicialmente projetada. Só que, por outro lado, a taxa Selic vai continuar alta. Veja que para 2023 a expectativa é de 11% e para 2024 é 8%. Se você tirar a média desses 3 anos, você vai ver então uma taxa Selic com expectativa acima de 11% ao ano, de 2 dígitos. Você começa a entender então que o combate à inflação é fundamental e ele está aí realmente na linha do Copom, mas que a inflação não vai ceder rápido. Veja aí que ela vai aumentar no ano de 2023. Aonde você está vendo 24, considere 23 para a inflação. Ou seja, traduzindo para você, juros vão continuar altos por um bom período de tempo. A inflação cai em 22, mas vai aumentar em 2023. Esse é o resumo para você que pergunta aí nos comentários. A inflação realmente está controlada? Vai cair de forma significativa? Está aí o Copom trazendo a sua projeção. E diante desse cenário de inflação, o Copom trouxe então duas expectativas para o futuro, uma positiva e uma negativa. E eu já quero saber a sua opinião. Anota aí. Ele falou que existe uma possibilidade de alta inflacionária, ou seja, da inflação subir ainda mais e aí esse controle aí demorar um pouco mais para acontecer. Isso aconteceria se um desses 3 fatores, ou pelo menos um, acontecesse. O primeiro deles é a maior persistência da pressão inflacionária global. Você tem visto aquele conflito lá na Europa perpetuando aí por mais alguns meses. Então, se as tensões lá continuam, a tendência é que as pressões inflacionárias continuem, principalmente relativa à questão de commodities e à questão também de grãos, soja, milho, enfim, esse problema lá que nós sabemos que acaba, então, importando inflação aqui para o Brasil. O segundo cenário já é mais interno, aliás, os dois seguintes. Incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. O Copom não consegue enxergar ainda de maneira clara, talvez até pela proximidade das eleições, quais são as visões do ponto de vista fiscal de cada um dos candidatos para 2023. E aí ele ressalta a preocupação
com estímulos fiscais adicionais. Veja que ele já está computando aí na conta os estímulos atuais, mas está deixando aí a preocupação da inflação continuar subindo se esses estímulos internos continuarem a acontecer, principalmente no ano de 2023. Então esse é o cenário 1, a possibilidade da inflação continuar alta. Mas como ele joga nas duas pontas, trouxe também o cenário 2, a possibilidade de baixa inflacionária. Segundo o Copom, isso daí poderia acontecer se nós tivermos uma redução, ainda que parcial, no preço das commodities. O que ele quer dizer com isso? Redução no preço do petróleo, no preço do gás, no preço de grãos, milho, soja, enfim. Aí nós teríamos, então, uma redução da pressão inflacionária. Só que ele ressalta, ainda que seja parcial. E acrescenta ainda que a preocupação com a desaceleração da atividade econômica. Veja, quando nós temos juros mais altos na economia mundial, a tendência é que as pessoas físicas não peguem empréstimos, não façam financiamento, não vão trocar de casa, não vão trocar de carro, elas se retraem, porque juros altos afastam o consumo. As pessoas jurídicas tendem a não investir em máquinas, equipamentos e tecnologias. Com isso, nós temos uma desaceleração da atividade mundial, que é isso que o Copom está colocando aí nesse último item. Só que eu quero saber o seguinte, qual o cenário você acredita? Alta inflacionária ou baixa inflacionária? Ou vamos ficar aí em torno desses 6% de inflação histórica aí para 2023? Escreva aí que eu quero saber qual é a sua visão. Continuando aí, o Copom fala como chegar então para a convergência da inflação. Só que antes de falar da convergência da inflação, eu quero te dizer aqui que nós temos uma playlist que chama Marcação Mercado, para que você aprenda a investir na renda fixa com possibilidade de ganho de 100, 200, 300% em até 3 anos. Veja aqui no alto essa tarja branca que está passando para você entender melhor como se posicionar. Vamos lá. A convergência da inflação, agora o Copom diz que para ela acontecer vai ser ao redor da meta para um horizonte relevante. Para aí o que você está fazendo e presta atenção aqui e vai ouvindo. O que ele quer dizer com ao redor da meta? Veja, não é mais na meta da inflação, mas o Copom vai perseguir ao redor da meta. Então veja esse detalhe interessante que já havia sido dito na ata anterior e se repetiu. Agora nós temos uma novidade, talvez a principal novidade nessa ata, que o horizonte relevante agora do Copom é até o primeiro trimestre de 2024. O que o Copom quer dizer com isso para você? Que o combate à inflação vai durar mais, vai aí 1 ano e meio para frente, primeiro trimestre de 2024. Então veja, eu resolvi trazer para você aqui qual é a meta de inflação e as expectativas de mercado. Então veja, 2022, a meta é 3,5%. Como o Copom trabalha de um intervalo, então, de inflação de 1,5% para baixo e 1,5% para cima, pode ser, então, de 2% a 5%. Só que você já sabe que a inflação em 2022 já foi para o espaço. A expectativa do mercado é de 7%. Então, esse combate já foi embora. Para 2023, a meta é de 3,25%, cai um pouquinho. E aí o intervalo reduz também. Então, de maneira que o intervalo superior, o máximo é 4,75%. Só que a expectativa do mercado já está em 5,30%. Opa, veja que já está bem distante da meta e não ao redor da meta. Agora você entende por que ele abriu para 2024, até o primeiro trimestre. Olha aí essa última coluna. A meta é 3% e o limite superior é 4,5%. Como a expectativa do mercado está 3,30%, está ao redor da meta. Pouca coisa acima aí da meta. Só que 2024 tem um longo caminho lá para frente. E o que o Copom está dizendo é que essa luta vai demorar um pouco mais para acabar. E é sobre isso que eu quero falar aqui, nessa parte principal do Copom. Só que antes de falar dessa parte principal, eu preciso aqui indicar para você essa playlist aqui do alto. Se você quer realmente ganhar e ganhar dinheiro, você precisa olhar essa playlist. Rentabilidades dos CDBs, LCIs e LCAs. As oportunidades ainda estão boas. Assiste lá que você vai ver como ganhar dinheiro com a renda fixa. Vamos lá. A parte principal é essa daqui. A projeção da Selic para setembro de 2022 e a sutileza das palavras. O Copom disse que avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude. Na ata anterior, o termo utilizado é o Copom antevê a necessidade de um reajuste. Agora, ele diz que avaliará.
Veja a sutileza da palavra e a mudança. O que ele quer dizer com isso é que não é certo que nós teremos um novo aumento da taxa de juros. Aliás, ele deixa na incerteza. Se você for voltar aqui no vídeo, você vai verificar que a projeção, o cenário do Copom com a taxa de juros para 2022 é, então, essa taxa de juros atual que nós temos. Então, veja aí que pode ser que não tenha aumento. Mas, na sequência, ele diz que poderíamos ter um ajuste residual de menor magnitude. Se subiu 0,5% agora, o ajuste residual de menor magnitude só pode ser 0,25%. Então, o Copom deixou aí em cima do muro. Não tomou a decisão final de como vai ser. E por quê? Aí eu volto lá no início que eu trouxe aqui para você. Quais foram as palavras que o Copom disse? Mantém-se adverso e volátil o cenário, com muitas incertezas. É isso que o Copom está dizendo. Ele não tem agora uma convicção de para quando vai a taxa de juros. E isso já deu para verificar no dia de hoje que eu gravo esse vídeo. Tem apostas de aumento para a taxa de juros de 0,25%, a probabilidade está em torno de 40%. Para manutenção da taxa de juros, está em torno de 35%. E tem também o mercado financeiro apostando em alta de meio. Então veja que está bem confuso e bem volátil mesmo. Mas por aqui você vai ficar sabendo ao longo dos meses o que pode acontecer. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho e aprenda cada vez mais. 2022, o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.